Vamos orar? Santo Deus e Pai bendito, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Louvamos-Te, ó Deus, pela Tua obra em nosso favor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor criou todas as coisas e as criou, ó Deus, para a glória do Teu nome. Mas para além disto, de sermos criaturas do Senhor, o Senhor também nos redimiu, o Senhor também nos amou. E quando, ó Deus, estávamos distantes de Ti, quando, ó Deus, estávamos escravizados, o Senhor, por causa da Tua misericórdia e do Teu amor, o Senhor nos resgatou, o Senhor providenciou salvação. O Senhor, ó Deus, permitiu na Tua infinita graça que nós, miseráveis pecadores, fôssemos redimidos. E o Senhor, ó Deus, assim manifesta a Tua graça, a Tua bondade e o Teu amor. Pai querido, nós Te rogamos que nesta noite possamos contemplar a beleza da Tua majestade, da Tua graça e da Tua santidade, ó Deus, reveladas na Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Deus, transforme as nossas mentes e os nossos corações. Que nós, ó Deus, sejamos recordados pelo Senhor dos Teus poderosos feitos, e que isso, ó Deus, transborde os nossos corações de alegria. Que nós possamos, ó Deus, então viver os nossos dias sem murmurações e cientes, ó Deus, de que tudo que nós precisamos, aquilo, ó Deus, que nos é necessário, o que nos é de fato mais precioso, a única coisa, ó Deus, que de fato tem importância eterna, o Senhor nos entregou graciosamente em Cristo Jesus. Bendito seja o Teu nome, ó Deus. Nós rogamos-Te, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento e fale aos nossos corações pela Tua santa e poderosa palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, ele tem como subtítulo, foi colocado aí pela Sociedade Bíblica, a instituição da Páscoa. Quando você olha para a sua Bíblia, você vê esses títulozinhos em negrito, eles não estão no texto original, tá? Mas a nossa Sociedade Bíblica colocou estes subtítulos para uma divisão de assunto. De fato, esse texto ele trata da instituição da Páscoa. E hoje nós estamos celebrando a Páscoa. E eu olho logo para a cara das crianças. Fala em Páscoa, o que a gente pensa? O quê? Diga aí. Chocolate, não é? Não sei se você já parou para pensar que não tem nada a ver a Páscoa que é celebrada hoje, né? Para começar, coelho não bota ovo. Já daí você tira que tem um problema sério, não é? E de alguma forma, o comércio, o mercado, ele tem trabalhado para desassociar o verdadeiro sentido e o significado da Páscoa. Não apenas da Páscoa, e muitas outras festividades e celebrações de cunho cristão. O Natal, por exemplo, nós celebramos o nascimento de Cristo, não é? Mas hoje em dia, a grande maioria das pessoas sabe que é Natal porque vê árvores, né, com luzes e vê um velho barrigudo tomando uma Coca-Cola, não é? Perceba a distinção que há entre o verdadeiro significado e o significado comum. E eu digo isto porque se você nota ao final do texto, há um caráter didático, e o texto vai dizer: os nossos filhos vão observar isto e vão perguntar. Hoje em dia os nossos filhos não entendem isto, e eles não perguntam, e eles não associam que de fato a Páscoa ela foi instituída há muito tempo atrás nas Sagradas Escrituras, e o seu significado não tem nada a ver com chocolate, mas certamente traz algo que é muito melhor do que chocolate, tá? O texto em questão relata a história do povo de Israel, povo de Deus, e este povo ele estava em cativeiro no Egito, eles eram escravos. E a primeira parte do texto que nós precisamos atentar para isto é a condição destas pessoas. Elas são escravas. Você sabe o que é escravo? Escravo é uma pessoa que trabalha de forma forçada, não recebe o suficiente e faz isso sem nenhuma liberdade.
não é? Ele está restrito das suas liberdades, ele não pode ir e vir, ele não tem vontade própria, ele trabalha muito, recebe pouco e passa necessidade. Isso é uma definição genérica de escravidão. Mas este povo era escravo, e o Senhor Deus providenciou libertação para o seu povo. Páscoa significa passagem, tá? O significado original da palavra remete à atividade que o Senhor faria no meio do seu povo. O anjo do Senhor passaria sobre todo o Egito, mesmo sobre as casas do povo de Israel, bem como sobre as casas do povo egípcio. Por isso passagem. Era o dia onde o anjo do Senhor passaria, trazendo a ira do Senhor, trazendo o juízo do Senhor contra os deuses do Egito e também contra aquele povo aí. Mas o primeiro ponto que nós precisamos atentar é: nós somos escravos. Você é um escravo? O que você acha? É escravo? Não, né? O que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? Ora, a palavra de Deus nos diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas mais especialmente, se você abrir a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, eu quero que você perceba o relato escriturístico do apóstolo aqui do Novo Testamento sobre a condição de toda a humanidade. Você vai perceber que nós, em certa medida, nos assemelhamos a este povo que está em cativeiro, tá? Efésios, capítulo 2. Abre a sua Bíblia. Veja o que está escrito a partir do versículo 1. Paulo vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está afirmando aqui a todos aqueles, e entenda, ele está falando aos crentes, tá? Ele está falando a pessoas que faziam parte da igreja em Éfeso, que todos eles eram escravos. Na verdade, a expressão que ele utiliza é mortos, tá? E viviam segundo o curso da carne, do mundo e escravos de Satanás. Então todo homem que nasceu de mulher nasceu em pecado, e esta é a escravidão que eu me refiro. Todos nós somos escravizados ou fomos escravizados antes da libertação em Cristo, seguindo o que o mundo ordena, o que o mundo determina, seguindo a vontade do nosso próprio coração. E muitos homens ainda vivenciam esta experiência, continuam escravizados ao seu próprio coração, e muitos ainda são presas de Satanás. Então a verdade, e que precisa ser entendida no primeiro momento, é que todo homem que nasceu de mulher é pecador e portanto é escravo do pecado, comete pecado e é escravo do pecado. Quando eu perguntei se você é escravo do pecado, eu estou afirmando agora: você é. Prove, eu provo. Você conhece os mandamentos? Sabe quantos são? Alguém sabe? 10, não é? Você já meditou sobre eles? Primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Você tem outro além do Senhor Deus de Israel? Você serve a mais alguém? Tem certeza? Não há nada mais importante para você do que o Senhor Deus? Olha, tudo bem, você ainda tem 9 chances. Os mandamentos dizem, continuando dizendo, no segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Na verdade, o mandamento ele se refere à forma da adoração, que nós não devemos adorar a Deus de uma forma que Ele não ordena. E essa é uma boa pergunta. Você tem adorado a Deus da forma que Ele ordena? Guardado os seus mandamentos, cultuado conforme Ele ordena em sua palavra? Sim ou não? Sim, tá bom.
Vamos lá, 2 em 8 falta. Terceiro mandamento diz o quê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você tem tomado o nome do Senhor Deus em vão? Já fez algum juramento que não cumpriu, não é? Você já ouviu falar em pública profissão de fé? Muitos crentes fazem, não é? Se comprometem em sustentar a igreja, tanto financeiramente como moralmente, com a sua presença, não é? Que prometem se submeter à autoridade instituída por Deus na igreja. No batismo, os pais se comprometem a orar com os filhos e pelos filhos, e a levá-los até a casa do Senhor e ensinar-lhes o Evangelho. Todos esses são votos que são feitos na presença do Senhor. Você tem zelado pelo nome do Senhor? É uma questão importante. Casamento. Se tem algo que se tornou banal hoje em nossos dias, é casamento. Mas quando um homem se une à sua mulher, ele se compromete perante Deus e os homens em honrar ela, ser fiel a ela, cuidar dela, até que a morte os separe. Todo homem que abandona sua esposa comete perjúrio, porque quebra um voto que foi feito na presença de Deus. Então quebra o terceiro mandamento, tá? Talvez você não quebre o terceiro mandamento, mas e o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado ou do dia de descanso para o santificar. O dia de descanso na nova aliança é o primeiro dia da semana, onde nós nos reunimos na casa do Senhor. Você tem sido fiel em guardar este dia de descanso? Você honra o compromisso de estar na casa do Senhor todos os domingos? Talvez, não é? Acho que já diminuiu metade, poucas pessoas estão levantando a mão. Mas vamos lá, meninos e meninas. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, não é? Que é o primeiro mandamento com promessa. Vocês têm honrado o pai e a mãe? Na verdade, esse mandamento ele não se restringe a pai e mãe. É um mandamento muito amplo, porque ele se refere a toda a esfera de responsabilidade, dos pequenos para com os grandes, mas dos grandes para com os pequenos também. Então, se você não lida bem com a autoridade, não sabe ser submisso e respeitoso, ou se você, tendo pessoas debaixo dos seus cuidados, é irresponsável, você também quebra o quinto mandamento. Tá ficando mais difícil, né? Sexto mandamento, agora eu escapo: não matarás. Eu nunca matei ninguém, não é? Mas o que Jesus Cristo diz? Se você odeia o seu irmão, você já quebrou o mandamento. Você já passou raiva com alguém? Na sua cabeça, você pode não ter dito nada, mas pensou no seu coração. Percebe que eu posso seguir adiante até o último, mas não preciso. Nós pecamos, inevitavelmente. Todos nós cometemos pecado, mesmo que você não o faça publicamente. No seu coração e na sua mente, você é um pecador. E esta é a primeira questão que o texto aponta. Este povo era escravo, e o pecado é como um vício. Tem pessoas que dizem: eu posso parar de usar isso na hora que eu quiser. Você pode até tentar dizer: eu posso parar de pecar na hora que eu quiser. Eu sou pastor, eu não consegui ainda, e eu sei que não vou conseguir até o dia que o Senhor retornar. Eu ainda peco. Talvez você não saiba disso. Os pastores pecam. Na verdade, todos os homens pecam, e essa é uma verdade inevitável aqui. A verdade do texto é que o povo de Deus era escravo e precisava ser liberto. E a segunda verdade que eu quero chamar a atenção de vocês é de onde a salvação vem. O povo poderia rebelar-se e libertar a si mesmo? Talvez. Mas você vai perceber logo mais adiante, quando o Senhor os tira do Egito, que eles sentem saudade das cebolas e da carne que eles comiam no Egito. O povo não quer ser liberto. Aqueles que estão escravizados pelo pecado, que vivem uma vida de pecado, eles não desejam libertar-se desta vida. Eles amam o pecado e odeiam a Deus. E a salvação vem de onde, pastor? Do próprio Deus. Quem é que intervém na história do seu povo? Quem é que providencia de forma extraordinária sinais e maravilhas, prodígios, no meio daquela terra de deuses, falsos deuses, no meio de um povo pagão, no meio do seu próprio povo que estava escravizado? Deus.
Ele providencia a salvação. O povo não a buscava, o povo não desejava sair dali, mas Deus intervém e providencia salvação. É Ele quem oferta a salvação, é Ele quem traz a salvação. E é importante saber disso por quê? Porque muitas pessoas acreditam que é o homem que busca a salvação e não Deus que busca o homem. Se você está aqui hoje e o Senhor te trouxe aqui, Ele já tem trabalhado. Se você está ouvindo a palavra dEle, o Evangelho, não se engane, Ele te trouxe. E se Ele dá a fé ao teu coração, esta é uma obra dEle. O próprio texto que eu mencionei aos Efésios vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ora, nós somos salvos mediante a fé. De quem a fé? E esta não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então entenda, meu irmão, a obra da salvação é uma obra de Deus. Isso é bom? Isso é ótimo, porque se a nossa salvação dependesse de nós continuaríamos sendo escravos. Foi Deus quem abriu os nossos olhos, foi Deus quem nos deu o seu Espírito, foi Ele que de forma sobrenatural e extraordinária nos alcançou, nos fez ver o nosso estado de miséria, o nosso estado de condenação, e Ele providencia a salvação. E a outra questão importante é: como nós vamos obter esta salvação? O Senhor não apenas salva, mas Ele nos diz como seremos salvos. E é importante que nós atentemos para as suas palavras. A salvação, ela nos foi revelada. Não foi o homem que descobriu o Senhor, mas o Senhor que maravilhosamente se revelou. Foi o Senhor que falou com Moisés e mandou ele ir até o povo. Foi o Senhor que se revelou e nos deu a sua palavra, o seu Evangelho, e por isso nós ouvimos a sua voz. Não foi o homem que buscou o Redentor, mas o Redentor que chegou até o homem e manifesta a salvação e o modo pelo qual nós devemos ser salvos. E por que isso é importante? Porque há muitas pessoas pensando que existem muitas formas de ser salvo. Há quem afirme e chegue a dizer que todos os caminhos levam a Deus, e isso é um engano. Perceba que o Senhor vai dizer a Moisés tudo o que deveria ser feito, quem deveria ser sacrificado: um cordeiro perfeito, sem defeito. Este cordeiro precisava ser sacrificado e o seu sangue precisava ser aspergido. Quando Moisés, a partir do versículo 21, ele chama o povo, ele passa então a dar as descrições que o Senhor lhe deu. Ele não acrescenta e ele não diminui, ele não inventa, ele apenas informa ao povo aquilo que o Senhor havia ordenado. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque os homens hoje em dia têm acrescentado tantas coisas àquilo que o Senhor ordenou. E tem pessoas que acreditam que, seguindo instruções que não são a do Senhor, serão salvos. Há pessoas que acreditam que pelas suas boas ações serão salvos. Só existe uma forma de sermos salvos, e o Senhor é quem a diz. Ele é quem designou. A forma está posta no texto: o sacrifício do cordeiro, o sangue derramado, a marca, selo colocado sobre a porta. Aqui no Antigo Testamento é uma imagem ainda meio que embrionária, difícil de ser compreendida, mas quando nós chegamos à luz dos Evangelhos, João vai dizer em alta e bom som, em clara voz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto fala do Cordeiro, o perdão, a salvação, o caminho adequado é revelado pelo Senhor em sua palavra, e é o Cordeiro. O sangue precisou ser derramado para que aquele povo fosse liberto da escravidão, para que nós fôssemos libertos da escravidão. E que Cordeiro é esse? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele é bem restritivo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe um único caminho de salvação. Quem é? É Cristo. Não é a sua boa vivência. Algumas pessoas vão dizer: pastor, eu não preciso me preocupar porque eu não mato, não roubo, não fumo, sou um bom pai, pago as minhas contas.
né? Sou amigo de todo mundo, uma boa pessoa, mas ainda assim um pecador, um escravo do pecado, que carece de um Redentor. E não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Cristo é o caminho. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é apresentado aqui neste texto, e o povo de Deus precisa somente crer na palavra de Deus e obedecê-la, fazer aquilo que o Senhor havia ordenado. E o que o Senhor havia ordenado? Que o cordeiro fosse sacrificado, que o povo o comesse pronto para partir, e que o seu sangue fosse passado, aspergido, tanto nas vergas como nos umbrais das portas, para que quando o anjo do Senhor viesse sobre o Egito, ele, em vendo o selo, o sangue passado, ele passasse por sobre as casas e não fizesse mal àqueles que estavam dentro da casa. E aqui nós temos outra questão importante, tá? É possível que você tenha sido ensinado por muito tempo que o inimigo do homem é Satanás, e ele é. Mas Satanás não é o que nós devemos mais nos preocupar, porque nós não estamos devendo nada a Satanás. Mas todo homem que pecou, ele está em débito. E ele está em débito contra alguém que não pode ser enganado, contra alguém que não toma por inocente o culpado. Todos nós que nascemos em pecado, estamos em débito com o próprio Senhor. Se você abre a sua Bíblia, e pode fazer isso neste momento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, há uma informação que o próprio Cristo dá, que é importante que os irmãos tenham sempre em suas mentes. Mateus, no capítulo 10, aqui o Senhor está instruindo os seus discípulos que vão sair para anunciar o Evangelho. E ele vai dizer o seguinte: aqui, estou no capítulo errado. Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 24, tá? Na verdade, nós não vamos ler a referência toda, nós vamos ler apenas a partir do versículo 28, tá? O versículo 28 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que será que o Senhor Jesus Cristo está afirmando aqui? Ele está mandando os seus discípulos para pregar o Evangelho, e ele está dizendo aos seus discípulos que eles não devem temer. Quem eles não devem temer? Quem pode matar o corpo, mas não pode fazer perecer a alma. Eles não precisam temer aos homens, mas eles precisam temer aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma no inferno. E quem é este? Muitas pessoas vão pensar que o Senhor Jesus Cristo se refere a Satanás, como sendo aquele que pode fazer o corpo perecer no inferno, mas não. O próprio Satanás será lançado no inferno. Aquele que pode fazer tanto o corpo como a alma padecer no inferno é o próprio Deus. Então Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos: não temam aos homens, mas temam a Deus. Não temam aqueles que, por mais que possam tirar a tua vida, não podem fazer mal à tua alma. Temam aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma, e este é Deus. Quando eu digo isso, peço que você atente para o texto. Quando o anjo vai passar sobre o Egito, quem está passando, trazendo juízo, não é Satanás, é o próprio Senhor. É Ele que vem trazendo a espada em sua mão, é Ele quem traz a praga, é Ele quem traz juízo sobre todos os deuses de
do Egito não é Satanás. Nós não estamos sendo libertos da fúria de Satanás, nós estamos sendo libertos da condenação e da ira de Deus. O texto que nós lemos, 1 Tessalonicenses, deixa muito claro sobre o dia da ira vindoura. Esta ira está reservada para todos aqueles que cometeram pecado. O Senhor está eternamente indignado contra todos aqueles que cometeram pecado. Isso inclui cada um de nós. Como assim? O Senhor está irado contra nós? Sim. O Senhor é tão santo e tão puro de olhos que Ele não pode permitir o pecado. E Ele vai punir justamente cada um dos nossos pecados. Isso é para ficar com medo, não é? Mas qual é a solução para se escapar desta ira? Porque coisa terrível é cair nas mãos de um Deus irado. Como escaparemos, pois, desta condenação? Como Paulo vai dizer: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Ora, aquele que libertou o povo no Egito, cujo sangue derramado sobre as portas impediu que a mão poderosa de Deus trouxesse morte sobre o povo de Israel, é o mesmo que hoje nos purifica dos nossos pecados. Os nossos pecados, eles existem e fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas eles serão condenados como já foram em Cristo Jesus. O Senhor não vai simplesmente esquecer os nossos pecados, ignorá-los. Ele vai puni-los como puniu no Calvário. Então a nossa justiça está no sacrifício de Cristo. A nossa liberdade está no sangue do Cordeiro que foi derramado. E não sem motivo, nós celebramos hoje a mesa do Senhor, a Páscoa. A Páscoa significa passagem. O Senhor passou sobre o Egito, trazendo condenação sobre os ímpios e libertação para o seu povo. E é por isso que nós celebramos a mesa do Senhor e Cristo Jesus, porque Ele vem também para libertar o seu povo da condenação que estava posta sobre todos nós. Há motivos para se alegrar? Certamente. Você que não pode cumprir a justiça nem satisfazê-la, foi salvo graciosamente pela obra redentora de Cristo Jesus. Você que não podia providenciar salvação, foi graciosamente salvo. O Senhor oferta esta salvação a todos aqueles que ouvem a sua voz. Esta salvação não está restrita a Israel, mas ela é ofertada a todos os povos. E há mais uma coisa importante que nós precisamos também entender nesse texto. Na verdade, duas. Eu vou partir para a penúltima, depois eu vou à última, tá? A segunda coisa que os irmãos precisam atentar, eu já mencionei a importância de nós observarmos tudo aquilo conforme o Senhor ordenou, e Moisés deixa isso muito claro a partir do versículo 21, ordenando que o povo tão somente obedeça aquilo que o Senhor ordenou, porque é Ele quem salva e que também determina o caminho pelo qual nós obteremos salvação. Mas aí há um caráter didático, há um dia de memorial, e depois deste momento o Senhor ordena que esta festividade ela fosse celebrada em Israel. Depois que eles saíram do Egito, quando eles chegassem na nova terra, eles precisavam relembrar disto, e isso ficou por estatuto eterno. Por que nós precisamos relembrar disto? Que nós éramos escravos e agora somos libertos. Isso é importante. Por que o sacramento? Para que nós celebremos a nossa salvação. Nós celebremos o Deus da nossa salvação. Nós nos alegremos com aquele que nos trouxe perdão de pecados. Nós nos alegremos com aquele que redimiu a nossa alma da escravidão. Nós celebremos o Senhor que liberta e que também conduz pela caminhada. E constantemente nós precisamos ser lembrados disso. É importante que com frequência, se você puder todos os dias, ao amanhecer, dobrar os seus joelhos e louvar a Deus porque você foi perdoado, você entendeu de fato o preço que foi pago. O problema, um grande problema, é que muito de nós não entende o preço do sangue que foi derramado, o custo que foi pago. Por isso não há gratidão em nossos corações, por isso não há alegria em nossos corações, e por isso quando nós pecamos, isso não nos pesa o coração. Nós não consideramos que estamos novamente fazendo aquilo que desagrada a Deus, e que foi o motivo pelo qual o nosso Senhor precisou ser ferido
precisamos considerar e relembrar, e aí está uma das importâncias do sacramento. Ele é um memorial, não apenas um memorial, mas certamente um memorial. Ele nos traz à memória aquilo que o Senhor fez em nosso favor. E mais, veja o que diz o versículo 26 e 27. Isso servirá para testemunho de nossos filhos. Você que hoje vê a celebração da Páscoa, da ceia do Senhor, você pode se perguntar: mas o que é isso? Por que isso? Por que nós vamos comer pão e beber vinho? Por que no Antigo Testamento se comia cordeiro assado com ervas amargas? Por um motivo. O versículo diz: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E aí veja a finalidade, o propósito de sermos recordados. Então o povo se inclinou e adorou. A resposta adequada a esta lembrança de que nós estávamos perdidos e fomos salvos, de que nós éramos escravos e fomos libertos, a única resposta adequada é a adoração. Este é o motivo pelo qual nós nos congregamos. Este é o motivo pelo qual nós nos reunimos uma vez na semana. Este é o motivo do culto. Por que nós cultuamos? Você não veio aqui simplesmente receber algo de Deus. Você veio ser grato pelo que Ele já fez. Ele certamente nos dá muitas coisas todos os dias e nós somos gratos, mas o que nós precisamos de fato, e o que é mais importante, o que é necessário às nossas almas, Ele já fez. É uma obra completa e nós apenas recordamos dela. Ela não precisará ser refeita, ela já foi completada. Cristo, o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mácula, foi sacrificado, seu sangue foi derramado e nós fomos lavados pelo seu sangue. A sua justiça que nos reveste. E é por isso que nós, mesmo sendo pecadores, somos aceitos na presença de Deus. É por isso que nós cultuamos, porque pelo sangue de Jesus nós temos um novo e vivo caminho. Nós que não éramos aceitos, agora somos povo de Deus. Aí você entende o significado de culto. Eu estou louvando aquele que me salvou. Eu estou servindo aquele que me deu a vida eterna. É por isso que nós congregamos e não por outro motivo. É por isso que nós nos alegramos e não por outro motivo. E este memorial, ele tem mais uma implicação para que nós cheguemos até o fim. E eu quero que você volte a alguns versículos. Versículo 11 do capítulo 12. Nós vamos encontrar uma advertência sobre a forma com a qual a Páscoa deveria ser comida. E esta advertência, ela encontra implicações até ao dia de hoje. Qual é a advertência? Desta maneira comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O povo estava comendo esta refeição ordenada, aguardando o juízo de Deus e a liberdade. E o Senhor diz: comei, prontos, vocês vão sair do Egito ainda esta noite. Vê só a relação de fé que é posta aqui. Nós obedecemos a palavra do Senhor e cremos que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. E o que isso tem a ver com a gente hoje? Queridos, algo muito semelhante está por acontecer, Nós comemos a mesa do Senhor, a Santa Ceia, precisamos estar cientes de que devemos estar cingidos com as sandálias nos pés e o cajado na mão, porque o anjo do Senhor vem e ele vem trazer juízo sobre este mundo, e de forma repentina ele virá, sem que ninguém saiba, e estando todos desadvertidos, ele virá, e nós precisamos estar prontos. E a ceia é um memorial disto, de que aquele que subiu prometeu e viria tomar um cálice novo conosco, e ele vem, o nosso Redentor vive, e ele vem buscar o povo agora para a terra prometida de fato, e não para aquela imagem que foi conquistada e depois perdida, mas para a eternidade. Ele vem buscar a sua igreja, e nós precisamos estar alertas e atentos a esta promessa que ele nos faz em sua palavra.
Quando nós lemos o texto da instituição da ceia em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que muitas pessoas têm comido de forma descuidada e por isso muitos estão doentes, e não são poucos os que dormem. Os crentes vivem como se Cristo não fosse mais voltar. Nós amamos demais esta terra, amamos as coisas que esta terra pode nos dar. Sem perceber, amamos o cativeiro, amamos o lugar de escravidão. Não desejamos ir para a terra prometida, não desejamos que o anjo do Senhor venha e traga juízo sobre os falsos deuses, sobre aquele que governa este mundo, o príncipe da iniquidade. Nós temos nos demorado neste mundo e amado as coisas deste mundo. A ceia, a Páscoa são uma advertência para o povo de Deus: estejam prontos, porque a minha palavra vai se cumprir. O meu anjo trará juízo, e aqueles que não tiverem marcados com o sangue do Cordeiro, haverá grande destruição naquele dia. Júbilo e libertação para aqueles que ouviram a voz de Deus e creram e confiaram e estiveram prontos para a viagem. Mas aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, o Senhor trará condenação sobre eles. Esta é a mensagem do Evangelho. Deus salva. Mas junto com esta mensagem, nós temos de entender que Deus salva aqueles que creem no seu nome. Todos aqueles que rejeitam a sua vontade, eles serão submetidos a um justo julgamento por um Deus que é santo, que não pode ser corrompido, que não pode ser mudado, e Ele vai manifestar a sua justiça e a sua glória, tanto naqueles que são libertos, como naqueles que serão condenados. Queridos, o tempo é agora. A palavra vos está sendo anunciada. A forma, o caminho está sendo anunciado em alto e bom som. Nós precisamos do Cordeiro, nós precisamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos confiar nas palavras do Senhor, nós precisamos nos cingir de santidade, nós precisamos nos calçar com as palavras do Evangelho, nós precisamos estar prontos, porque ninguém sabe o dia nem a hora. E se você não sabe o dia que Jesus vai voltar, você também não sabe o dia que você vai ter com Ele. São 2 dias que você não conhece: o dia da tua partida e o dia da vinda de Cristo. Você precisa se preparar. A grande maravilha do Evangelho é que o Senhor se revela. A salvação é uma obra do Senhor, e Ele trouxe conhecimento do Evangelho a todos vocês nesta noite. Ele diz: arrependei-vos, convertei-vos, abandonai os vossos maus caminhos, confiem em Cristo, entreguem o caminho de vocês ao Senhor, busquem a sua glória, busquem o seu reino e a sua justiça, convertam-se dos seus maus caminhos e confiem naquele que pode redimir, naquele que pode salvar, naquele que pode trazer graça e justiça a cada um de vós. Esta é uma mensagem para todos os homens, todos aqueles que um dia estiveram perdidos e escravizados, mas o Senhor os libertou. E hoje é motivo de alegria a cada um de nós, irmãos, celebrar a mesa do Senhor, porque assim como a palavra ela é pregada pela exposição do texto sagrado, o Evangelho é também anunciado de forma visível no sacramento. Nós temos os símbolos que foram instituídos pelo Cristo, o pão, o vinho, estes elementos que não são por si só sagrados e que não trazem benefício algum isoladamente, mas quando revestidos da obediência à Escritura e administrados da forma adequada, eles trazem os benefícios da presença do próprio Cordeiro de Deus no nosso meio. É Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos nutre, não o pão, não o vinho, mas o seu corpo, o seu sangue, a sua presença espiritual no nosso meio. E hoje nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Nós celebramos o seu sacrifício. Nós celebramos que o nosso Redentor vive, e celebramos aquele que vem buscar a sua igreja. Se você não crê nessas coisas, em Cristo, na sua palavra, nas suas promessas, a igreja absolutamente não faz sentido. É apenas
um grupo de pessoas que se reúnem. A nossa esperança toda reside na pessoa de Cristo e na sua obra, em sua palavra como verdadeira e nas suas promessas como infalíveis. É por isso que nós cultuamos. Nós vamos